Eu vou colocar no silencioso. Ah, é verdade. Mas eu não consegui aqui. Continue para o Facebook. Deixa eu ver. Foi onde está o vivo aqui. Não estou achando. Vê aqui para mim, por favor. É aqui? Não. Olá, a gente já está entrando aqui. Só mais um instantinho. Fazendo uma configuração para tornar público. Já está salvado. Ok. Olá, pessoal. Muito bem-vindos à nossa live do projeto Papo de Sucesso. Como? Olá, pessoal. Eu estou aqui com a nossa convidada querida Leila Moura. Ela é assistente social e influencer digital. Eu quero dizer primeiro, muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui conosco nesse momento. E é a primeira vez no Face, então a gente está descobrindo tudo junto. Leila, muito bem-vinda, muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho hoje? Claro, bom dia, Isabela. Bom dia às pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo. E aguardando também alguns questionamentos das pessoas que estão nos acompanhando. Isso, estamos aguardando também só mais um pouquinho, mais algumas pessoas entrarem, para pegar a conversa toda completinha. Não tem como, deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Tá tudo bem se vocês puderem colocar nos comentários quem está visualizando? Se está tudo ok para vocês, essa transmissão? Pronto, acho que tudo bem. Leila? Sim, deu pausa no seu vídeo. Não, sabe por quê? Porque eu compartilhei. Ah, ok. Eu fui lá no meu Face compartilhar para as pessoas que são minhas amigas também poderem acompanhar. Joia. Por isso que deu um pause aí, mas eu acho que tá compartilhado lá no meu Face. Não, agora tá ok. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu só confirmar uma solicitação aqui para poder participarem da live. Pronto, Marinha. Olá, bom dia, Marinha. Bom dia, Renan. Muito que vocês estejam aí. Bom dia, Luciana. Está nos acompanhando também, a Pierre. Sejam muito bem-vindos. Bom, a Leila, gente, é multifacetada. Nós vamos fazer uma primeira live com ela sobre um tempo da vida dela, muito especial, e em um outro momento nós vamos continuar essa conversa. A Leila é formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Pelotas. Ela é assistente social, nascida em Bagé, bagéense, como ela diz, mas viveu em outra cidade, Pinheiro Machado. Então, vamos lá, Leila. Quem é Leila Moura? Então, uma gaúcha de Bagé, porém eu ainda saí bebê de Bagé para Pinheiro Machado, e a minha infância e adolescência toda foi então nessa cidade que fica próxima a Bagé, mas é uma cidade com uma população de 15 mil pessoas, uma cidadezinha muito pequena, e lá então eu passei a minha infância e adolescência, saí aos 17 anos para estudar em Pelotas. Mas mantive sempre um vínculo muito forte com Pinheiro Machado até hoje. Eu costumo ir lá com muita frequência, quase que mensalmente, agora impedida por conta da pandemia, mas sempre
tenho uma forte ligação, porque lá estão meus 3 irmãos, minha irmã mora próxima também, numa cidade vizinha, e tios e primos, enfim, atualmente meu filho também está morando lá. Então, por Pinheiro Machado, eu tenho um grande afeto, assim, um grande carinho. O seu Hoje, xodó, né? isso. Moro em Santa Maria há praticamente 30 anos, então, assim, eu morei em Pinheiro Machado, Pelotas, Bagé, tive uma passagem pelo Piauí, mas a cidade em que eu morei mais tempo, a metade da minha vida, é Santa Maria, no Rio Grande do Sul também, que é a cidade que eu resido atualmente, que é outra cidade que também me traz muitas lembranças e que eu também tenho muita consideração, porque fui muito bem recebida aqui em Santa Maria. Tenho 2 filhos, tenho um companheiro, fui casada há 25 anos, me divorciei, fui muito feliz sozinha, mas encontrei uma pessoa bacana, com quem eu vivo há 5 anos. Então, sou aposentada, mas isso é um papo para outra ocasião, né? Então, de maneira geral, essa é a Leila, uma libriana, desinquieta, hiperativa, que está sempre inventando muitas coisas. Maravilha. Como começou, Leila, a sua trajetória profissional no serviço social? Olha, eu acho, assim, eu venho de uma família que meus pais, eles sempre se preocuparam demais com a comunidade em que eles viviam e com as outras pessoas. Eu trago isso muito forte, essa questão do social. E eu acho, provavelmente, que a grande influência da minha decisão de fazer o serviço social tem a ver com essa história familiar. Eu, então, entrei no curso com 17 anos, me formei aos 21, e no mesmo ano que eu me formei, eu já entrei para a FEBEM, antiga FEBEM, né? Que hoje é FASE. Para quem não conhece, explica isso. Gostaria que você explicasse então, isso. O que era a FEBEM, o que significava? Então, a FEBEM, que era a Fundação de Bem-Estar do Menor, ela tinha uma abrangência muito grande de atendimento, porque começava desde o atendimento com os bebês. Existia convênios com instituições, com creches e com instituições não só públicas, mas também particulares, especialmente ligadas às instituições religiosas. E na época, então, que eu comecei meu trabalho na FEBEM, nós fazíamos uma supervisão para essas instituições e fazíamos capacitações para as pessoas que trabalhavam nessas instituições para que o atendimento fosse adequado. Então, a FEBEM repassava um recurso financeiro, uma per capita, que também era do tempo da FUNABEM e da LBA, que depois foram extintas. E eram outras instituições também voltadas para esses menores, né? Tanto a FUNABEM como a LBA, elas ditavam, vamos dizer, a política nacional na época de atendimento a crianças e adolescentes. E as FEBEMs, a nível estaduais, então, executavam essas políticas, algumas delas em parceria com as prefeituras e com as entidades assistenciais conveniadas. Existiam convênios de repasse de recurso e também de assessoria técnica. Então, esse trabalho que eu realizava era essa assessoria técnica a essas instituições. Claro que tínhamos outros projetos, como, por exemplo, atendimento a meninos e meninas de rua. Eu tive uma experiência com essa abordagem de rua em Pelotas. Tínhamos outros projetos de profissionalização, foram vários, inclusive alguns ligados à Brigada Militar. Então, a gente fazia esse trabalho de selecionar os jovens e encaminhar para esses cursos. O trabalho era muito abrangente. O que acontece?
Com o advento e um desafio muito grande, na verdade, né? Desculpa, mas Sim. Um desafio muito grande, na verdade, conseguir alcançar essas crianças e trazê-las. Eu acredito que as pessoas devam pensar isso. Poxa, como conseguiam, né? Qual é a estratégia, né, usada? Porque muitas vezes eles querem continuar naquela situação em que eles se encontram. Mas eu vejo que houve um retrocesso muito grande nesse atendimento, porque naquela época, eu estou me reportando a décadas de 80, início dos anos 90 ainda, existiam muitos atendimentos que eram chamados extra-classe, no qual a criança permanecia um turno na escola e o outro turno ela tinha esse atendimento, que hoje eles foram praticamente extintos, né? Então, as crianças elas eram muito mais atendidas pelas políticas públicas do que são hoje. Eu vejo dessa maneira. Então, a gente fazia todo esse trabalho de capacitação para essas instituições. Em 1990, então, na verdade, no dia 13 de julho de 1990, houve a promulgação do foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí houve todo um reordenamento, claro que houve muitos avanços e muitas coisas, se por um lado esse atendimento de extra-classe, eu acho que deixou de existir na quantidade e intensidade que existia naquela época, tiveram outros avanços importantes, porque até o Estatuto da Criança e do Adolescente, havia muita mistura de crianças e adolescentes com problemas de situação de vulnerabilidade social que eram colocados nos mesmos espaços de atendimento com jovens autores de ato infracional. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, houve todo um reordenamento e passou, então, a FEBEM deixou de existir e foi criada a FEBEM se desmembrou, pelo menos no Rio Grande do Sul, não sei como é que se deu exatamente nos outros estados, em especial aí no Rio de Janeiro, que as pessoas estão nos acompanhando, mas no Rio Grande do Sul houve esse reordenamento e a FEBEM, então, passou a atender exclusivamente adolescentes autores de atos infracionais, com medidas restritivas de liberdade, de semi-liberdade e internação. Bem, mas antes desse trabalho aí, que eu passei a desenvolver, com o Estatuto houve a necessidade de se compreender essa nova política. Então, nós realizávamos muitos seminários, muitos, eu coordenei muitos trabalhos nesta ordem, assim, para que se pudesse compreender os princípios que norteavam o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque houve toda uma necessidade das instituições mudarem completamente a forma de atuação, e as prefeituras também. Haja visto que foi nesta época que se implantou os conselhos tutelares e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós fazíamos, como a nossa regional sempre atendeu vários municípios, uma média de 40 municípios, né? Sim, porque a gerência, eu já estava em Santa Maria nessa época, e a gerência da FEBEM aqui, ela acompanha, aliás, todas elas acompanham a regionalização dos juizados da infância e da juventude. E o juizado da infância e da juventude de Santa Maria, ele atende 40 municípios, que era o que fazia parte da nossa regional. Então, nós tínhamos que visitar os municípios, chegar lá na comunidade, reunir, por exemplo, Câmara de Vereadores, as instituições assistenciais, as assistentes sociais da prefeitura. Nós fazíamos uma reunião naquela comunidade para explicar da necessidade da criação dos conselhos tutelares e dos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Então, esse trabalho todo de implantação desses conselhos, eu fiquei alguns anos ali, no início da década de 90, fazendo esse trabalho nesses municípios.
E, claro, hoje está consolidado, né? É uma realidade que já está posta em todo o Brasil, os conselhos tutelares e os conselhos dos direitos. Mas foi muito aprendizado, Isabela, porque a gente tinha acesso à lei, mas já existiam muitas dúvidas. Então, nós trazíamos grandes pessoas Foi importantes meio que que pioneiro elaboraram desse a lei. processo, né? Como? Deu um delay, eu não Pioneirismo te ouvi. mesmo, né? Sim, Pioneirismo de sim, fato. de fato. E, e um desafio muito grande, certamente. Porque era tudo novo, né? Era tudo uma novidade e a gente precisava compreender. E parece que quanto mais a gente estudava aquela legislação, mais dúvidas surgiam. Então, realmente foi desafiador. E eu acho bacana, assim, pensar que eu fiz parte dessa história, né? Porque hoje as pessoas falam Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, mas eu participei desta caminhada de implantação, então, desses conselhos. Na época, eu fui da diretoria do primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Maria, e anos depois acabei me tornando presidente desse conselho também. Bem, o que acontece? Com esse reordenamento, naquela época, eu também, pouco antes de fazer esse trabalho na regional, eu atuava como assistente social numa casa-abrigo de meninas, porque o abrigo de meninas Era disso que era eu ia conveniado. falar. Era disso que eu ia te pedir para contar um pouquinho todo esse processo para a gente. Então, na época, existia um convênio da FEBEM com a Prefeitura Municipal de Santa Maria e existiam alguns funcionários da Prefeitura e outros da FEBEM. Eu, no caso, era cedida da FEBEM para ser assistente social desta casa de abrigo de meninas. Foi uma experiência muito bacana, chocante muitas vezes, porque atendíamos muitas meninas que eram vítimas de abuso sexual, e aí comecei a compreender um pouco dessa questão da violência doméstica, né? E, para nossa surpresa, para os estudiosos não, mas para nós que estamos iniciando esse trabalho, o número de meninas que são violentadas por pais, avós, padrastos, tios, essa violência ela está dentro de casa. Elas não são violentadas na rua, na escola, elas são violentadas dentro da própria casa. E às vezes. Começa onde exatamente não deveria, né? Onde deveria haver um ambiente de proteção, de amor, de cuidado. E aí, o que traz para essas meninas de referência, né, para lidar com relacionamentos futuros, para a vida, é muito complicado. Muito. Ficam marcadas, na verdade, né? Por mais que tenham acompanhamento, que às vezes consigam, se tem bons profissionais e até outros referências familiares para poder superar, mas é bem difícil, né? É uma realidade difícil. E aí o que é possível. Desculpa, falar. Sim, fica à vontade. É que eu ligo, engato a primeira e vou indo, né? Eu Mas vou me te interrompa, interromper por um favor. pouquinho. Uhum. É possível não se envolver, Leila, dentro de tudo isso? Como você lidava com o teu emocional em relação a todas essas questões? Olha, eu acho que a gente vai aprendendo. Eu fiz estágio enquanto aluna do serviço social no Sanatório Espírita de Pelotas. E eu trabalhei muito, tive muita supervisão com psiquiatras, bons psiquiatras. E acho que isso tudo me ajudou também na minha vida profissional a lidar melhor com essa questão de diferenciar um pouco o lado profissional com a vida pessoal e poder conseguir dar conta desse trabalho, né? A gente tinha uma equipe muito boa e eu sei assim que a gente
fez a diferença na vida dessas meninas. A gente tinha um trabalho que era um trabalho de excelência, que a gente fazia o acolhimento correto, que a gente dava os encaminhamentos que eram necessários, né, para que ela não voltasse para aquela mesma realidade. Então, acho que esse trabalho assim, de equipe também te fortalece e te auxilia, né, a aguentar esse trabalho que não é fácil. E aí, Eu imagino, também... Um suportando o outro e juntos, né, como equipe, mais fortes. Sim, sim, acho que foi uma experiência bacana. Com o ordenamento do próprio estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o atendimento de abrigo seja uma competência exclusiva dos municípios. E, então, eu deixei de atuar na Casa Abrigo por conta desse novo reordenamento, e que a FEBEM, então, se transformou em 2 unidades, em 2 fundações, a Fundação de Proteção Especial, que ficou encarregada, mas a nível de Porto Alegre, do atendimento ao abrigo daquelas crianças portadoras de deficiências, e a fase, então, passou a atender exclusivamente o adolescente autor de ato infracional, como eu referi, e aí, então, foi um outro grande desafio na minha vida, que foi metade desse período que eu trabalhei, desses 32 anos que eu fui funcionária, 16 anos foi exclusivamente com o adolescente autor de ato infracional. E aí, eu te digo que foi o grande desafio e o grande impacto na minha vida, porque eu tive muita... Eu ia te perguntar isso, qual foi o maior desafio na tua trajetória profissional? Era justamente isso que eu ia te perguntar. Lidar com a violência foi uma das coisas mais difíceis profissionalmente que eu já passei. Porque quando nós abrimos a unidade em Santa Maria, os meninos, eles tinham muita experiência, porque eles já estavam nas unidades em Porto Alegre. Nós éramos uma equipe toda nova, que nós não tínhamos experiência, apesar de ter feito alguns cursos preparatórios, nós não tínhamos a rotina e a real dimensão do trabalho com o adolescente. E eu, em especial, tive muita dificuldade, chorei muito, te confesso, para saber lidar com a violência, porque o que acontece? Os meninos, quando eles são privados de liberdade, a grande maioria, eles estão fazendo uso de drogas, e a abstinência da droga é muito complicada, eles ficam muito agressivos, até que eles sejam atendidos pela equipe de saúde, e que até, em alguns casos, tomem uma medicação para superar essa crise de abstinência, mas até essa medicação e esse atendimento fazer efeito, com certeza leva em torno, no mínimo, de 15 dias. E esses 15 dias, eles são extremamente agressivos. Nossa. Uma curiosidade, Leila, dentro desse processo, né, eles tratam, como você falou agora, com medicação, se for necessário, porque entram numa abstinência, cada um reage de uma maneira, né, é terrível. Sim. Mas há também um apoio, além e espiritual, talvez, dentro da equipe que você trabalhava? A nossa equipe era formada por assistente social, psicólogo, pedagoga, educação, agora é orientador educacional, né, que era formado em Sim. educação física, advogado, médico, enfermeira, então, psiquiatra, então tem todo um aparato profissional, equipe técnica. Mas no trabalho existe algumas ações que são desenvolvidas pelas igrejas, na verdade não são igrejas, são
Grupos cultos de apoio, de religiosos. fato, né? Então, lá tinha acesso, por exemplo, a pessoas espíritas, evangélicas. Claro que tem toda uma avaliação dessas pessoas para elas terem acesso, porque é uma unidade de privação de liberdade que tem relação direta com o judiciário. Nenhum adolescente entra nem sai da unidade se não tiver autorização de um juiz. Então, todo o trabalho tem que ter essa responsabilidade judicial, né? Então, é feito esse trabalho por voluntários de igrejas, né? E esse apoio existe. E dão um suporte bacana. Quer dizer, eu já estou afastada, Isabela, há 6 anos. Eu me aposentei em 2014. Então, tudo que eu faço referência aqui, eu estou falando pelo período em que eu estava trabalhando. Não posso estar, se houve algumas alterações de lá para cá, não posso responder, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho se dentro disso tudo, desse universo, né, que muitas das vezes, como você falou, você já chorou muito, um desafio muito grande, porque ela mexe com o emocional, é inevitável, né, somos seres humanos, enfim, por mais profissional que você seja e tente não se envolver, o ser humano, Leila, certamente sofria, né, imagina ver crianças e adolescentes numa situação tão triste, tão complicada dessas, e tentando inseri-los, né, para que eles se tornem homens e mulheres, né, que sigam um caminho mais reto, digamos assim. Mas uma lembrança, um momento, ou pessoas que você guarda com muito carinho dentro dessa trajetória que você viveu. Lembrança. Eu tive excelentes colegas que nos tornamos amigos e tenho vínculo até hoje. Eu tenho o trabalho de equipe, eu sempre fui muito valorizada e eu sempre coordenei muito as discussões dentro da unidade, né? Eu sempre tive essa visão assim maior, eu não ficava restrita ao meu trabalho enquanto assistente social. Eu sempre me preocupei com todo. E esse trabalho de equipe, e eu sempre coordenei, por exemplo, se a gente iria fazer revisão da metodologia do trabalho, dos protocolos, eu sempre que coordenei essas reuniões, né? Então eu tenho muito carinho por esse trabalho. Mas agora, assim, tu me fazendo essa pergunta, me veio uma lembrança que eu acho que pode ser importante referir. Nós visitávamos essas cidades que compõem a regional, em coisas assim, situações muito precárias de vida. E eu lembro que eu fui numa residência em Caçapava do Sul, uma casa de difícil acesso, era um morro assim, a gente tinha que ir muito devagar para caminhar. E eu cheguei lá, a casa estava caindo, assim, uma parte do telhado já desabando, e eu constatei que a situação era delicada. Eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. A família não tinha renda nenhuma, vivia de alguns favores e alguns biscates, o senhor já adoentado. Bom, ele, cego, não, eu não saio dessa cidade hoje sem resolver essa situação. Procurei lá assistente social, encaminhar para o BPC, vamos dar um jeito, esse senhor, ele está enquadrado dentro do benefício da Previdência Social e ele tem que receber pelo menos esse salário mínimo que é previsto na lei, né, na Previdência Social, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um valor de um salário mínimo. Tá, e aí fiz os encaminhamentos, tudo. O menino foi desligado da nossa unidade, foi para a Semi-Liberdade. Depois eu fui convidada para um trabalho de acompanhamento que é feito para os meninos egressos da fase. E existia uma solenidade numa escola marista aqui, e eu fui, e eu reconheci, e fui lá conversar com esse senhor, o filho dele estava lá sendo encaminhado para um curso profissionalizante. Eu digo, eu não sei se o senhor lembra de mim. E ele disse, sim, eu estou reconhecendo a sua voz.
A senhora mudou a minha vida. Graças à senhora, eu recebo até hoje o benefício e hoje eu tenho condições de sustentar minha família. Então, aquilo para mim, assim, foi emocionante, sabe? E assim eu acho que ao longo da vida a gente foi, como assistente social, mudando a vida de muitas pessoas, né? Te emociona até hoje, né? Porque eu não esperava, entendeu? Eu fui conversar com ele, mas eu não esperava que ele me dissesse aquilo tudo. Eu disse, eu não sei se o senhor lembra de mim. Claro, estou reconhecendo a sua voz, porque ele não enxerga, né? Claro, se tu pensar em alguma... Fazia há muito tempo que eu não lembrava disso, mas agora quando tu falou, tens alguma lembrança, me ocorreu esse fato, né? Isso tudo é importante, né? Uhum. Tudo importante para essa trajetória. Se uma pessoa, eu sempre falo assim, se uma pessoa fizesse o mínimo que pudesse para essas vidas, olha, eu acredito que nós estaríamos vivendo numa situação, enquanto país, muito melhor. Né? A questão da solidariedade, até vou abordar um assunto rapidamente. Esse período de pandemia, nós pudemos ver fora, no mundo, enfim, acompanhar que as pessoas voltaram, trouxeram o que já devia existir em todos nós, a solidariedade. A gente viu muita gente ajudando todo mundo, infelizmente, o povo tem muita necessidade, mas a gente pôde ver nesse período de pandemia um pouco de humanização. Você concorda com isso? Com certeza. Eu acho que eu tenho esperança, porque eu sempre sou uma pessoa muito otimista. Eu não sou uma pessoa assim que sempre penso pior. Eu quero sempre imaginar que a nossa vida vai melhorar, que as coisas vão ser melhor. E eu acho que um dos ensinamentos da pandemia é esse olhar que devemos ter para o outro. Eu quero crer que a gente possa ser melhor do que éramos antes, com a natureza e com as outras pessoas, que isso seja um dos ensinamentos deste ano de 2020 e desta pandemia que ainda estamos vítimas, né? Porque a nossa vida ainda está muito restrita. É verdade. E isso fica de lição, porque a gente precisa retirar de momentos difíceis, momentos ruins, uma grande lição, e essa é uma excelente lição, se derem conta, né, de que podemos ser mais solidários, podemos ajudar com o que tiver ao seu alcance, e que assim nós ajudamos a fazer um país melhor, enfim, como comunidade, um pensamento de comunidade, isso é importante, né? Uma outra coisa que eu gostaria... E a natureza também, né, Isabela? Não só o próximo, mas eu quero enfatizar que a natureza também demonstrou, o planeta demonstrou que ele pôde ficar mais vigoroso no momento em que não estava sendo tão agredido, e acho que a responsabilidade é de cada um, desde o seu lixo ali, que ele tem que ser reciclado. Eu falo muito isso, sim, enfatizo, porque a responsabilidade... o outro dia eu entrevistei uma promotora pública que ela trabalha com a questão ambiental, e ela disse, o meio ambiente é você. Cada um tem que ter essa consciência, né, de que o que nós estamos fazendo vai repercutir na nossa vida e na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, todo mundo tem que ter essa responsabilidade também com o meio ambiente, além da responsabilidade social com o outro. Não, com certeza. Até você me fez recordar que um período ali de 2 meses de pandemia, de início de pandemia, eu vi uma reportagem aqui do Rio de Janeiro em que a praia de Botafogo é uma praia muito suja, devido à Bahia e tudo mais. E ela estava cristalina. Ela estava cristalina, coisa que eu nunca vi na minha vida no Rio de Janeiro. Então, realmente, pensar num todo global é fundamental. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, para quem está nos ouvindo, é: o que você diria para quem está começando? Claro que a gente sabe que as coisas mudaram bastante, mas o que você diria para quem está começando nessa carreira, nessa profissão linda do serviço social?
qual o conselho que você daria, mesmo que esteja num tempo diferente? Então, primeiro eu vou fazer uma referência que nós somos uma família de assistentes sociais. Na verdade, as meninas dizem que eu fui a referência delas. Eu tenho duas sobrinhas que são assistentes sociais e tenho uma filha que se formou ano passado também em serviço social. E claro que meu trabalho já está, eu estou afastada há 6 anos enquanto funcionária pública, não como assistente social, porque eu ainda continuo atuando, mas eu acho que o conselho é que procure sempre descobrir a verdade do contexto e ter muita humildade para atender as pessoas, sabe? Nós temos um curso que a gente tem uma formação teórica, não é só a prática, nós temos toda uma formação teórica, mas a gente aprende muito com os nossos usuários. A gente tem que ter humildade para entender, se colocar no lugar deles e poder compreender a situação deles para poder intervir, compreender de fato. A partir dessa compreensão, então, com o nosso referencial teórico, com nossos estudos, a gente poder dar uma intervenção sempre auxiliando essas pessoas que elas possam sair da situação de vulnerabilidade, de violência, enfim, dependendo do trabalho, da área que tu estás atuando, mas sempre visando essa promoção dessas pessoas. Maravilha, maravilha. Trazer sempre, olhar pelo ponto de vista deles é fundamental. Você também trabalhou, ou ainda trabalha, como perita, né, na área de assistência social da Justiça Federal e do Estado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é esse trabalho, como você desempenha, quais são os desafios, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Isabela, eu me aposentei em 2014 por força de uma lei que eu tinha que sair naquele momento sob pena de não poder ter esse benefício. Eu confesso que eu não estava preparada. Aliás, eu me acho muito jovem, e especialmente para parar de ser assistente social, aquilo não estava ainda psicologicamente eu não estava preparada. Bom, como eu me aposentei, eu disse, eu preciso continuar sendo assistente social. Teve uma reunião das assistentes sociais de Santa Maria e houve a informação de que estavam fazendo cadastro na Justiça Federal. Eu fui numa reunião, me cadastrei e comecei a atuar em seguida como perita da Justiça Federal. A Justiça Federal, as perícias acontecem da seguinte maneira: elas são vinculadas aos benefícios do INSS. As pessoas entram no INSS, solicitam, por exemplo, o BPC, que é para idosos ou deficientes. O INSS nega esse benefício, as pessoas entram na justiça e o juiz, então, para decidir se essa pessoa tem direito ou não, ele se vale de um estudo social. E esse estudo social, então, é produzido pelas peritas assistentes sociais. Era esse trabalho, então, que é feito na Justiça Federal. O trabalho, na sequência disso aí, eu acabei também entrando no site da Justiça Estadual. Eu gostei desse trabalho de ser perita, porque é um trabalho que tu tem muita autonomia de horários, tu tem prazos para cumprir, claro, tem toda uns quesitos judiciais para preencher, mas tu tem muita autonomia de horário, tu visita as pessoas, combina com elas, visita a hora que tu quer, tu tá de noite, perdeu o sono, tu pode ligar o Note, produzir estudo social, é tudo online, tu coloca no sistema, tu lê o processo pelo sistema, então é um trabalho que tu tem muita autonomia. E na Justiça Estadual, então, o trabalho é
vinculada a algumas varas, varas da infância e da juventude, vara de família a 1 e a 2. Aí o trabalho realmente ele é mais desafiador e mais complexo, porque tu tem que dar parecer, e a gente sabe do peso do teu parecer, em termos da decisão judicial, tu tem que dar parecer, por exemplo, com relação à guarda de crianças, se tu acha que ela deve ficar com a mãe, com o pai, com a avó, se até a questão da destituição do pátrio-poder, que é uma situação bem complicada, né? Tem organização, definição de horários de visitas, há muita disputa entre... É muito triste quando tu atende uma família e que tu percebes, por exemplo, que o pai coloca a criança contra a mãe e a mãe contra a criança, que é a alienação parental, né? E isto aí, o mal que é para essa criança, se os pais percebessem o quanto elas estão prejudicando o filho por essa disputa, às vezes até por uma questão... É mais comum do que a gente imagina, né? Muito, e isso é em todas as classes sociais. E aí o que acontece? Utilizam o filho para atingir, às vezes, a ex-mulher ou ex-marido, porque está com outra pessoa, enfim, e isto psicologicamente afeta demais a criança, né? As pessoas têm que aprender a ser pai e mãe, independente de ser ex-marido e ex-mulher, e isso é bem complicado. A gente faz perícia também com relação a idosos, a pessoas deficientes, por exemplo, eu lembro que eu fui numa visita domiciliar em que a pessoa teve um AVC e ficou muito debilitado fisicamente, psicologicamente, e a briga dos irmãos por essa renda dessa pessoa era assim chocante, sabe? Em vez de se unir para cuidar daquela pessoa, então assim tem situações em que é bem preocupante, né? A gente tem que sempre estar muito atenta às informações de todos os lados para poder tomar uma decisão, né, que a gente sabe que tem um peso importante. Então, fazer perícia é muito bacana, mas tem muita responsabilidade, porque a vida das pessoas que, apesar de não ser tu que está decidindo, é o juiz, é o promotor, enfim, tem todo um processo, mas a gente sabe que o trabalho do assistente social e da psicóloga, do psicólogo, tem relevância, né? Então, isso tudo é importante. É um peso de responsabilidade, né? Mexer com vidas e tratar sobre isso é um peso muito grande de responsabilidade. Sim. Pessoal, alguma pergunta para a Leila? Pode colocar nos comentários aqui, se tiverem alguma pergunta, que a gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa live, então se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar agora nos comentários. Em 2014, Leila, você se aposentou e houve uma transformação, porque pelo que você está relatando aqui, você não para. Dentro da tua profissão mesmo, você foi trilhando vários caminhos. Eu fui me inscrever na Justiça Federal, depois eu fui olhar a Justiça Estadual e me interessei, enfim. Você é uma pessoa extremamente ativa e proativa. Mas em 2014 você se aposentou e você parou de fazer assistência social? Então, foi justamente em 2014. Agora eu da profissional, eu me refiro da pessoa. Como? Agora eu não me refiro mais à Leila profissional, eu me refiro na área pessoal. Na área pessoal, eu me reinventei. A Leila, antes de 2014 e depois de 2014, com certeza é bastante diferente. Eu estou muito feliz com a mulher que eu me tornei agora em outubro eu faço 60 anos, e é uma maturidade muito gostosa. Não sei se a gente vai conversar hoje.
gente, né? Não, não, isso é para um próximo encontro. Mas era isso, Uhum. dentro dessa trajetória toda social, de profissional, né? É, a Leila, pessoa física, né? Faz muito trabalho social. Não tem como deixar, né, Leila? É Não, impossível não, é uma, deixar de é, fazer é, isso. e aí então hoje eu estou mais assim nos coletivos femininos que eu estou atuando e que eu vou ter prazer de estar conversando sobre o blog Mulheres Donas de Si, o grupo Mulheres do Brasil, programa de rádio que eu faço, o que eu faço da minha vida também em termos artísticos, eu danço balé, danço sapateado, eu toco numa banda de rock, então isso tudo aí a gente vai estar Dá um stop conversando. aí. A gente vai, Exatamente. a gente vai estar conversando na próxima live, né? Quem é a Leila hoje? Porque eu me reportei muito ao passado nesse nosso encontro de hoje, né? Mas na próxima Exatamente. live, que já estamos combinadas de fazer, eu vou estar falando a Leila Moura de agora. Isso mesmo. Então, assim, vamos deixar a curiosidade aguçada. Nós combinamos de fazer justamente esse intervalo, né, de dividir em duas partes, porque são histórias que se conversam, mas ao mesmo tempo completamente diferentes para uma pessoa só. Então, vamos deixar para a próxima, deixar o pessoal ficar, mas que história é essa? Bom, vai fazer 60 anos e tem muita história para contar, né? Quando eu conversei com você para a gente montar a nossa live, eu perguntei, meu Deus, para quantas vidas é essa história aqui? Porque dá para 3 pessoas aí contar a tua história, enfim, como se fosse a sua. Mas é isso, eu quero entrar nas considerações finais. Tem muita novidade, gente, não percam a próxima live. A gente vai falar de um tema completamente diferente, um trabalho da Leila após aposentadoria, né? Muito interessante, muito voltado também para a minha área, porque eu sou empreendedora também. Ela, além de influência digital, ela é empreendedora feminista nata, né? Então vamos falar isso para uma próxima live. Eu quero agradecer a todos que assistiram, estiveram com a gente até aqui. Agradecer a você, Leila, por aceitar esse convite. Foi um prazer, muito obrigada. E se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero te agradecer também imensamente de ter a oportunidade de estar conversando, em especial de saber que eu estou sendo ouvida também em outro estado, né? Aí onde tu moras, no Rio de Janeiro, e é bacana a gente poder estar levando essa experiência além do Rio Grande, e eu espero no nosso próximo encontro, trazer algumas novidades e fazer alguns convites para as mulheres que estiverem nos assistindo, que possam também participar desses coletivos. Adorei esse nosso bate-papo, fico à disposição e até a próxima, então. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Gente, muito obrigada, um beijo grande. Papo de Sucesso é um projeto onde a gente conta histórias de pessoas fantásticas que falam da sua trajetória de vida profissional, enfim, e trazem um pouquinho da sua experiência, que eu acredito que pode acrescentar na vida de cada um que está nos ouvindo. Muito obrigada a todos vocês, obrigada, Leila. Não percam a próxima live. Beijo grande. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.